Como se proteger de larvas e germes espirituais, tá bom? Se inscreva no canal aí, ativa o sininho, aperta no like e compartilha. Quando saímos do corpo, é natural passarmos por lugares densos, né? Que acreditamos que só vamos visitar lugares bons, lugares de luz. E o mundo espiritual, ele tem dois lados. Ele tem os lugares mais densos, os lugares mais iluminados, né? Os lugares das trevas, os lugares da luz. Só que quando eu falo trevas, eu não tô falando, a gente já pensa no inferno, não é isso não são essas regiões densas, não. Tô falando outras regiões, como o próprio planeta Terra. O planeta Terra é um lugar denso. A matéria é um lugar denso. E dependendo do lugar onde você vai aqui no planeta Terra, você vai ir para locais mais densos do que outros. Não tem lugares que você entra que você sente uma paz, uma alegria, mas tem outros que você entra e você sente aquela tristeza, aquela angústia, porque os campos energéticos, eles se acoplam e você acaba absorvendo aquela energia daquelas pessoas. E dependendo se elas tiverem raiva, ódio ou tiverem muitos espíritos maus, elas acabam assediando você energeticamente, né? Do mesmo jeito é no mundo espiritual. Isso já acontece com as pessoas, já acontece normalmente, né? Porque a maioria das pessoas não sabe identificar isso. Então quando você sai do corpo, você passa a identificar essas coisas, né? Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre os insetos que eu vi no mundo espiritual recentemente. Pelo menos aqui em Goiânia, não sei se é o Brasil todo, mas creio que é o Brasil, às vezes até o mundo, estavam chegando zilhões de insetos espirituais, tá? E estavam enchendo a cidade. Aposto, o que é esse inseto espiritual? Porque você imagina que no mundo espiritual existe dois tipos de criatura: anjos, aí cada um tem imaginação, com asas, com vestes brancas, e capetões, chifrudos. Só que se você for olhar na Bíblia, você vai perceber que espíritos maus tem vários aspectos. Tem alguns são chamados de rãs. Leia Apocalipse para você ver. Bestas. Aí alguém vai falar assim: não, apóstolo, mas Apocalipse é simbólico. Mas ele também é um espelho do literal. Mais ou menos pra você ter uma noção como funciona o mundo espiritual. Olha pra você ver os gafanhotos que é descrito em Apocalipse capítulo 9, ali nas trombetas. A Bíblia descreve as criaturas. Inclusive os anjos, tem alguns que têm aparência de ser humano, normal. A Bíblia não chama, tem algumas passagens que eu vou chamar ele até de varão. Alguns deles, Abraão chegou a comer, né, um peixe ali com, se não me engano foi peixe ou foi pão, não tô lembrando agora. Abraão chegou a comer com eles, e lá na Bíblia está escrito varão, por causa da aparência deles ali, tá? Então não é todo ser que você vai ver no mundo espiritual que brilha, que tem asas, que tem vestes brancas, ou que seja loiro, dos olhos azuis, como você acredita que assim que é o mundo espiritual, tá? Do mesmo jeito tem muitas coisas, muitas criaturas medonhas no mundo espiritual, negativas, também tem criaturas positivas que têm aparências exóticas, que a própria Bíblia no hebraico vai chamar de Ofarim, que são as rodas, os tronos, os próprios animais, né, no original, animais ali, que foi o que Ezequiel viu, o apóstolo João, o profeta Isaías, né? Inclusive, eu lancei agora a apostila Como Sair do Corpo e Relacionar com Jesus, nível 1. Essa apostila está muito profunda, tá? Você pode adquirir chamando no WhatsApp 629-8415-7197. 196 páginas. Lá eu vou ensinar segredos da estrutura do cosmos. Você já se perguntou como funciona o mundo espiritual? Como que é a estrutura? O que eu vou ver quando eu entrei lá? Nessa apostila eu explico todos esses detalhes sobre os 7 céus, 77 céus, 777 céus. Pô, onde está escrito isso? Na Bíblia? Só que muita coisa você só vai achar se você for nos originais, no hebraico, tá? Baseado também, lógico que as minhas experiências não tem validade nenhuma, a validade é a Bíblia, mas não tem nada que eu vivi que Deus não me mostrou que estava na Bíblia, tá? Que não estava ali presente na palavra de Deus, né? Então tem muito conteúdo lá. Você vai aprender segredos para você também viver essas experiências, visitar outros céus. Sabia que o arrebatamento tem 5 níveis: arrebatamento de alma, arrebatamento etérico, arrebatamento do espírito, arrebatamento de luz, arrebatamento de luz infinita, e por aí vai, tá bom? Só chamar no WhatsApp 629-8415-7197, tá bom? E o que acontece quando eu recebo esses micróbios e essas larvas espirituais?
você vai ficar emocionalmente enfraquecido. Por isso tem pessoas, você percebe, que elas acordam cansadas, elas passaram dormiram bem, mas acordam cansadas por causa de vampiros espirituais. São espíritos malignos que vão sugar a energia daquela pessoa, né? Tem até algumas artes famosas aí, e vários relatos de pessoas que foram atacadas à noite por demônios, por incubus, por sucubus, né? Então isso é mais comum que você imagina. Só que a larva e o germe é como se fosse algo relacionado com a atmosfera do mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, quando eu falo do mundo espiritual, eu generalizo. Mas eu não estou falando aqui agora exatamente do reino de Deus. O reino de Deus é um lugar lindo, maravilhoso, branco como a neve, um lugar glorioso. Mas existem reinos, mesmo aqueles que são um pouco mais elevados, porque são vários níveis de elevação espiritual, que mesmo esses reinos, eles não são tão iluminados. Vou supor a Terra. Qual é o portal de luz de Cristo, do reino de Deus na Terra? É a igreja. A igreja é o que Deus usa como instrumento, falando do templo agora, do lugar onde tiver um ou dois ali adorando em meu nome, ali eu estarei. Então qualquer local de adoração a Deus vai ser um acesso do mundo espiritual, ou melhor, do reino de Deus, do reino dos céus, para aquele local. Só que mesmo dentro desses lugares, você já reparou que tem fofoca, tem briga, tem conflito? Porque nós estamos na Terra, gente, e a Terra é um lugar denso, não é um lugar de luz, é o planeta Terra. Como é a matéria, a dimensão da matéria, profundidade, largura e comprimento. Então o mundo espiritual, você vai pegar esses germes. Aí o que você faz na Terra? Você faz o que? Você toma banho, você lava as mãos, tem a chamada higiene. Do mesmo jeito tem higiene espiritual. Por isso que toda vez que eu levanto, a primeira coisa que eu faço é o banho espiritual, banho energético, banho magnético. Eu oro ali para que Deus unja aquela água ali no chuveiro, como ato profético. Eu deixo a água cair na minha nuca aqui, ó, e eu vou deixando ela me lavar. Eu imagino ela lavando todo o meu corpo espiritual, passando pela minha coluna, que simboliza ali na estrutura cósmica não sei se você sabia, mas a anatomia da Nova Jerusalém, eu coloco na apostila, e a anatomia do templo de Salomão é basicamente a anatomia física do seu corpo e a anatomia do seu espírito. E a sua coluna é a árvore da vida, né? Simbolicamente falando, e está ligado com a coluna do seu espírito, que é por onde os frutos da vida, que são os gulares, os copos de ouro que Salomão cita, fluem as energias, tá? Então, filhinhos, vocês têm que fazer o banho todo dia, banho, para se limpar dos vermes, tá bom? Dos vermes espirituais. Quem se expõe na internet como eu tem que cuidar muito das energias, porque sofre muito assédio espiritual. A Bíblia fala assim, Jesus falou assim: se alguém desejar você em seu coração, desejar uma pessoa em seu coração, já cometeu adultério. Por quê? Porque através dos olhos, que é a lâmpada do corpo, acontece o assédio energético, viu? Por isso que é muito importante. Por isso pode ver que algumas pessoas ficam muito oprimidas, pessoas que trabalham na internet, pessoas que fazem filmes adultos, por exemplo, porque ali é muita gente desejando ela, então ela cai em depressão e aquela coisa toda. Ou ele, né, que faz filmes adultos, que é o, né, que se abre para atrair esse tipo de espírito, né? Nesse caso já é um outro caso, mas eu estou dando como exemplo para você entender. Então, qual tipo de assédio que o apóstolo recebe? Palavras de ódio, pessoas que falam mal da gente, não creem que a gente recebe de Deus, né? Por aí vai, tá bom? Então essas larvas espirituais, que são espíritos, digamos assim, são, eu vou dizer assim, negativos, por causa que esse mundo ainda está numa baixa vibração. É normal. As pessoas acabam recebendo isso no seu corpo espiritual. O que vai acontecer com essa pessoa? Ansiedade, estresse, nervosismo, preocupação, não dorme bem à noite. Por isso tem algumas pessoas, quando buscam arrebatamento, por elas não terem feito uma autolibertação, o arrebatamento não é para você sair do corpo. O principal propósito do arrebatamento é intimidade, missão,
autodescoberta, iluminação, autoconhecimento. Aí a pessoa não está buscando autoconhecimento, ela acaba às vezes entrando em regiões densas. Por quê? É normal entrar em regiões densas, mas alguns vão entrar em regiões mais densas do que outros, dependendo. A questão não é entrar, a questão é você tá lá, porque você não entra, você só acessa o local ou o lugar onde você já está. Por isso tem que vibrar todo o tempo na frequência do amor. Por isso que todo o tempo você precisa estar conectado com o Espírito Santo. Você tem que vibrar aqui luz no coração do seu espírito, se iluminar. Para quê? Para que você possa se proteger. Por que a Bíblia fala? Por que Jesus falou assim, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos? Porque o amor é a maior arma de batalha espiritual que existe. Se você ama o seu inimigo, você arranca as forças dele. Mas se você odeia ele, você dá força para ele. Por que macumba pega em alguns crentes? Pelo simples fato que há abertura de mágoa e ódio. Essa é a maior arma que o diabo tem usado contra os ungidos: mágoa e ódio, fofoca, raiva. Tá bom? Então eu dei a dica aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Banho energético, se ungir, elevar o amor, proteger as energias, proteger de pessoas negativas, amar o Espírito Santo, relacionamento com Deus, quebrantamento, arrependimento genuíno do Espírito. Tá bom? Deus abençoe e dá o like.